Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Capitães da Areia, do Jorge Amado, tá? Na última leitura que eu fiz desse livro, eu tinha lido até a página 102. Hoje eu vou ler até a página 123, no capítulo chamado Alastrim, tá? Eu vou ler só essa quantidade de páginas aí, tá? 20 páginas, é isso? 20, 19, 20 páginas, porque o livro do Jorge Amado é muito repetitivo, muito cansativo, as páginas são muito densas, tá? E demora um pouquinho. Eu também pretendo ler outros livros ainda hoje, então eu quero terminar esse trabalho, né, de dar continuidade à leitura de outros livros ainda hoje, que senão fica tarde demais para mim. Eu tenho que ler um pedaço do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu tenho que ler também A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu pretendo terminar a leitura dele ainda hoje, tá? E vamos ver se eu consigo ler também Os Magnatas, né, do Charles R. Morse. Mas vamos lá. Eu tinha parado na página 103 do livro, capítulo chamado Família. Vamos lá. Foi o Boa Vida que contou a Pedro Bala que naquela casa da graça tinha coisa de ouro de fazer medo. O dono da casa, pelo jeito, parecia colecionador. O Boa Vida tinha ouvido o malandro dizer que na casa havia uma sala entupida de objetos de ouro e prata que no prego haviam de dar uma fortuna. À tarde, Pedro Bala foi com Boa Vida ver a casa. Era um prédio moderno e elegante, jardim na frente, garagem ao fundo, espaçosa residência de gente rica. O Boa Vida cuspiu por entre os dentes, desenhando uma flor no passeio com cuspe e disse: "E dizer que nesse mundo só mora dois velhos, hein?" "Toca a batuta", comentou Pedro Bala. Uma empregada abriu a porta da frente e saiu para o jardim. No hall que ficou à vista, eles perceberam quadros pela parede, estatuetas sobre as mesas. Pedro Bala riu. Se o professor visse isso, ficava doidinho. Nunca vi tanto pegadinho com livro e pintura. Ele vai fazer uma pintura como eu, deste tamanho, e Boa Vida mostrava o tamanho separando as mãos uma da outra. Pedro Bala olhou mais uma vez a casa, se acercou um pouco do jardim, assoviando. A empregada colhia flores e os seios alvos apareciam sob o decote, pois ela estava curvada. Pedro Bala espiou. Eram seios alvos, terminando em bicos vermelhos. Boa Vida suspirou ao seu lado. "Que montanha, Bala! Cala a boca!" Mas a empregada já os vira e os olhava como a perguntar o que desejava. Pedro Bala sacou o boné e pediu: "Podia dar uma caneca de água a gente, por favor? O sol está encalistrando." E sorria, limpando com o boné a testa onde o suor corria. Estava muito vermelho sob o sol, seus cabelos loiros crescidos desabando sob as olheiras em ondas maltratadas, e a empregada o mirou com simpatia. Ao lado, Boa Vida fumava uma ponta de charuto com um pé em cima da gradezinha no jardim. A criada primeiro falou para Boa Vida com desprezo: "Tira essa pata daí de cima." Depois sorriu para Pedro Bala: "Trago a água já." Voltou com 2 copos d'água e eram copos como eles nunca tinham visto de tão bonitos. Beberam a água, Pedro Bala agradeceu: "Muito obrigado." E baixinho: "Lindeza." A empregada falou também baixinho: "Frangote atrevido. Que hora tu sai daqui?" "Te repara, tem o meu homem. Ele me espera às 9 horas da noite naquela esquina." "Pois hoje tô na outra." Saíram pela rua, Boa Vida fumando sua ponta de charuto, abanando o rosto com o chapéu coco que usava. Pedro Bala comentou: "Eu sou mesmo simpático. Aquela tá no papo." Boa Vida cuspiu novamente entre os dentes. "Também com essa cabeleira de mulher, toda cheia de cachos." Pedro Bala riu e mostrou o punho fechado ao Boa Vida. "Deixa de inveja, mulato pachola." Boa Vida desviou a conversa. "E o ourame?" "É trabalho primeiro para os sem pernas. Amanhã ele dá um jeito de embocar na casa e passar uns dias morando. Depois que ele souber onde ficam os troços, melhor a gente vem. Uns 5 ou 6, tira o ourame." "E tu perde a comida?" "A comida? Como hoje mesmo. 9 horas estou firme aí." Voltou-se. Olhou a casa. A criada se debruçava na grade. Pedro Bala deu adeus. Ela respondeu, Boa Vida cuspiu: "Ó, peste de sorte, nunca vi." No outro dia, por volta de 11h30 da manhã, o sem-pernas apareceu em frente à casa. Quando ele tocou a campainha, a empregada com certeza ainda pensava na noite que passara com Pedro Bala no seu quarto no Garcia, porque não ouviu o tilintar. O menino tocou de novo e na janela de um quarto do primeiro andar assomou a cabeça grisalha de uma senhora que mirou com os olhos apertados ao sem-pernas. "Que é, meu filho?" "Dona, eu sou um pobre órfão." A senhora fez com a mão sinal que ele esperasse e dentro de poucos minutos estava no portão sem ouvir sequer as desculpas da empregada por não ter atendido à porta. "Pode me dizer, meu filho?" Olhava os farrapos do sem-pernas. "Dona, eu não tenho pai. Faz só poucos dias que minha mãe foi chamada para o céu." Mostrava um laço preto no braço, laço que tinha sido feito com a fita do chapéu novo do gato, que se danara. "Não tenho ninguém no mundo, sou aleijado, não posso trabalhar muito, faz 2 dias que não vejo de comer e não tenho onde dormir." Parecia que ia chorar. A senhora olhava muito impressionada. "Você é aleijado, meu filho?" O sem-pernas mostrou a perna capenga. Andou na frente da senhora, forçando o defeito. Ela o fitava com compaixão. "De que morreu sua mãe?" "Mesmo não sei. Deu uma coisa esquisita na pobre, uma febre de mau agouro. Ela bateu a caçuleta em 5 dias e me deixou só no mundo. E se eu ainda aguentasse o repuxo do trabalho, ia me arranjar, mas com esse aleijão só mesmo numa casa de família." "A senhora não está precisando de um menino para fazer compra, ajudar no trabalho da casa?" "Se tá, dona." E como sem pernas pensasse que ela ainda estava indecisa, completou com cinismo uma voz de choro:
Se eu quisesse me meter aí com esses meninos ladrão, com tal dos capitães areia, mas eu não sou disso, quero é trabalhar, só que não aguento um trabalho pesado, sou um pobre órfão, estou com fome. Mas a senhora não estava indecisa. Estava era se lembrando de seu filho que tinha morrido com a idade daquele e que ao morrer matara toda a sua alegria e a do marido. Este ainda tinha suas coleções de obra de arte, mas ela tinha apenas a recordação daquele filho que a deixara tão cedo. Por isso, olho sem pernas esfarrapado, com grande carinho, e ao lhe falar, sua voz tem uma doçura diferente da de sempre. Há como um pouco de alegria na doçura de sua voz, e isso espanta a criada. Entre, meu filho, deixe estar, que vou arranjar um trabalho para você, pôs a mão fina e aristocrática onde brilhava um solitário na cabeça suja do sem pernas e falou para a criada. Maria José, prepare o quarto de cima da garagem para este menino. Mostre o banheiro a ele, dê um roupão de Raul, depois dê comida a ele. Antes de voltar ao almoço, dona Esté? Antes sim, faz 2 dias que ele não come, pobrezinho. O sem pernas nada dizia, apenas secava com as costas da mão, lágrimas fingidas. Não chore, falou a senhora, e acariciou o rosto da criança. A senhora é tão boa, Deus lhe paga. Depois perguntou como ele se chamava e o sem pernas deu o primeiro nome que lhe passou pela cabeça, Augusto. E como repetiu o nome para si mesmo, para não se esquecer que se chamava Augusto, não viu no primeiro momento a emoção da senhora que murmurava. Augusto, o mesmo nome? Disse em voz alta porque agora sem pernas olhava seu rosto emocionado. Meu filho também chamava-se Augusto. Morreu quando tinha assim o seu tamanho, mas entre, meu filho, vá se lavar para comer. Dona Estel acompanhou comovida. Viu que a empregada mostrava o banheiro sem pernas, dava-lhe um roupão e se dirigia para o quarto em cima da garagem para arrumá-lo. O chofer tinha se despedido, o quarto estava vazio. Dona Estel se aproximou, disse ao sem pernas que parara na porta do banheiro. Pode jogar essas roupas fora, Maria José, depois vai lhe trazer. Pode jogar essas roupas fora. Maria José depois vai lhe trazer roupas. O sem pernas agora olhava a senhora que desaparecia e tinha raiva, mas não sabia se era dela ou de si mesmo. Dona Esté sentou-se em frente ao seu penteador, ficou com os olhos parados. Quem a visse pensaria que ela olhava o céu através da janela. Porém, em verdade, ela nada olhava, nada via. Olhava assim para dentro de si, para suas recordações de muitos anos, e via um menino de idade de sem pernas, vestido com uma roupa de marinheiro, correndo no jardim de outra casa, da qual se mudaram depois que ele morreu. Era um menino cheio de vida e de alegria, gostava de rir e de saltar. Quando se cansava de correr com o gato, de montar no gorro do jardim, de jogar a bola de borracha no quintal para o chão, para o cão-lobo, aliás, a apanhar, vinha e passava os braços em torno ao colo de Dona Esther, a beijar no rosto, e ficava com ela vendo livros de figuras, aprendendo a ler, a desenhar as letras. Para tê-lo junto a si o maior tempo possível, Dona Esther e o marido resolveram ensinar o filho as primeiras letras mesmo em casa. Um dia, e os olhos de Dona Esther se enchem de lágrimas, veio a febre. Depois o pequeno caixão saiu pela porta, e ela o olhava de olhos espantados, não podia compreender que seu filho houvesse morrido. O retrato dele ampliado num quadro está no seu quarto, mas uma cortina o cobre sempre, porque ela não gosta de rever a face do filho para não renovar sua angústia. Também as roupas que ele usou estão todas trancadas na sua pequena mala e jamais boliram nela. Mas agora Dona Esther tira as chaves da sua caixa de joias. E lentamente, muito lentamente, se dirige para onde está a mala. Puxa uma cadeira na qual senta, abre com mãos trêmulas a maleta, mira as calças e blusas, a roupa de marinheiro, os pequenos pijamas e camisolas com que ele dormia. Aperta a roupa de marinheiro ao peito como se abraçasse seu filho. As lágrimas rebentam. Agora o menino pobre e órfão viera bater à sua porta. Depois da morte de seu filho, ela não quisera ter outro. Não gostava mesmo de ver e brincar com crianças para não avivar a dor das suas recordações. Mas um pobre órfão, aleijado e triste, que se dissera chamar Augusto como seu filho, bateram em sua porta pedindo pão, pousada e carinho. Por isso ela tem coragem de abrir a mala onde guarda as roupas que seu filho usou. Por isso tira esta roupa azul de marinheiro, a roupa da qual ele mais gostava. Porque para Dona Esther, seu filho voltou hoje na figura dessa criança andrajosa e aleijada, sem pai e sem mãe. Seu filho voltou e suas lágrimas não são apenas de dor. Voltou seu filho macilento e esfomeado, com uma perna aleijada e vestido de farrapos. Mas em breve será novamente o Augusto alegre e feliz daqueles anos passados, e novamente virá e passará o braço em torno ao seu pescoço e lerá as grandes letras da cartilha. Dona Esther se levanta, leva consigo a roupa azul de marinheiro, e é vestido com ela que o sem pernas come o melhor almoço da sua vida. Se a roupa de marinheiro tivesse sido feita de propósito para ele, não estaria tão bem. Estava perfeita no sem pernas, e quando ele se olhou no espelho da sala, quase não se reconheceu. Estava lavado, a empregada tinha posto brilhantina no seu cabelo e perfume no seu rosto. A roupa de marinheiro era uma beleza. O sem pernas se mirava no espelho, passou a mão na cabeça, depois no peito alisando a roupa, sorriu pensando no gato.
Daria muito para que o gato o visse tão elegante. Tinha também sapatos novos, mas a verdade é que os sapatos o desgostavam um pouco porque tinham um laço de fita. Pareciam um pouco sapatos de mulher. O sem pernas achava esquisito estar vestido de marinheiro com sapatos de mulher. Andou para o jardim, pois queria fumar. Nunca tinha deixado de tragar o seu cigarro após o almoço. Por vezes não havia almoço, mas havia sempre uma ponta de cigarro ou de charuto. Ali era preciso cuidado, não podia fumar abertamente. Se o houvessem deixado na cozinha de mistura com a criadagem, como o deixavam nas outras casas onde penetrara para depois roubar, poderia fumar, conversar na língua de poucos termos dos capitães da areia. Mas desta vez o tinham lavado, vestido de novo, posto brilhantina no seu cabelo e perfume no rosto. Depois tinham lhe dado comida na sala de jantar, e durante o almoço, a senhora conversara com ele como se fosse um menino bem criado. Agora mandara que ele brincasse no jardim, onde o gato amarelo, que se chamava Berloque, esquentava ao sol. O sem pernas chegara para um banco, tira do bolso um maço de cigarros baratos. Chega para um banco, tira do bolso um maço de cigarros baratos. Quando mudar a roupa, não se esquecer dos cigarros. Acende um e começa a saborear as tragadas pensando na sua nova vida. Muitas vezes já fizeram aquilo, penetrar em casa de uma família como um menino pobre, órfão e aleijado, e neste título passar os dias necessários para fazer um reconhecimento completo da casa, dos lugares onde guardava os objetos de valor, das saídas fáceis para uma fuga. Depois os capitães da areia invadiam a casa numa noite, levavam os objetos valiosos, e no trapicho sem pernas gozava invadido por uma grande alegria, a alegria da vingança. Porque naquelas casas, se o acolhiam, se lhe davam comida e dormida, era como cumprindo uma obrigação fastidiosa. Os donos da casa evitavam se aproximar dele e o deixavam na sua sujeira, nunca tinha uma palavra boa para ele. Olhavam-no sempre com a perguntar quando ele iria. E muitas vezes a senhora que se comovera com a sua história contada na porta em voz soluçante e o acolhera, mostrava evidentes sinais de arrependimento. Para os sem-pernas, elas o acolhiam de remorso, porque os sem-pernas achavam que eles eram todos culpados da situação de todas as crianças pobres, e odiava a todos com um ódio profundo. Sua grande e quase única alegria era calcular o desespero das famílias após o roubo, ao pensar que aquele garoto esfomeado a quem tinham dado comida fora quem fizera o reconhecimento da casa e indicara a outras crianças esfomeadas onde estavam os objetos de valor. Mas desta vez estava sendo diferente. Desta vez não o deixaram na cozinha com seus molambos, não o puseram a dormir no quintal. Deram-lhe roupa, um quarto, comida na sala de jantar. Era como um hóspede querido. E fumando seu cigarro escondido, o sem-pernas pergunta a si mesmo por que está se escondendo para fumar. O sem-pernas pensa sem compreender. Não compreende nada do que se passa. Sua cara está franzida. Lembra os dias da cadeia, a surra que lhe deram, os sonhos que nunca deixaram de persegui-lo. E de súbito tem medo de que nessa casa sejam bons para ele. Sim, um grande medo de que sejam bons para ele. Não sabe mesmo por quê, mas tem medo. E levanta-se, sai do seu esconderijo e vai fumar bem por baixo da janela da senhora. Assim verão que ele é um menino perdido que não merece um quarto, roupa nova, comida na sala de jantar. Assim o mandarão para a cozinha, ele poderá levar para adiante sua obra de vingança, conservar o ódio no seu coração. Porque se esse ódio desaparecer, ele morrerá, não terá nenhum motivo para viver. E diante dos seus olhos passa a visão de um homem de colete que vê os soldados a espancar os sem pernas e ri numa gargalhada brutal. Isso há de impedir sempre os sem pernas de ver o rosto bondoso de Dona Esther, o gesto protetor das mãos do padre José Pedro, a solidariedade dos músculos grevistas do estivador João de Adão. Será sozinho e seu ódio alcança a todos, brancos e negros, homens e mulheres, ricos e pobres. Por isso teme que sejam bons para consigo. Pela tarde, o dono da casa, Raul, chegou do seu escritório. Era um advogado de muito nome e enriquecera na profissão. Era catedrático na faculdade de Direito, mas antes de tudo era um colecionador. Tinha uma boa galeria de quadros e tinha moedas antigas, obras de arte. O Sem Pernas viu quando ele entrou. Nesse momento, o Sem Pernas via as gravuras de um livro para crianças e ria sozinho do elefante tola que o macaco enganara. Raul não o viu, subiu as escadas, mas logo depois a empregada veio chamar o Sem Pernas e o levou ao quarto de Dona Esther. Raul ali estava de manga de camisa, fumando cigarro e olhou o menino com um sorriso divertido, já que o Sem Pernas mostrava uma cara muito atrapalhada na entrada do quarto. Passe! O Sem Pernas entrou capengando, não tinha onde botar as mãos. Dona Esther falou com bondade. Sente, meu filho, não tenha medo, não. O Sem Pernas sentou-se na ponta de uma cadeira e ficou esperando. O advogado estudava, mirando seu rosto, mas era com simpatia. E o Sem Pernas preparava as respostas para as inevitáveis perguntas. Contou novamente a história inventada pela manhã, mas quando começou a chorar abundantes lágrimas, o advogado mandou que ele parasse e se levantou dirigindo-se à janela. O Sem Pernas compreendeu que ele estava comovido, e este resultado da sua arte o fez ficar orgulhoso. Sorriu só para si, mas agora o advogado se aproximava de Dona Esther e a beijava na testa, depois nos lábios. O Sem Pernas baixou os olhos. Raul andou até ele, botou a mão no seu ombro e falou: Deixe estar, que agora você não passa mais fome. Vá brincar, vá ver os livros. À noite nós vamos ao cinema. Você gosta de cinema? Gosto sim, senhor. O advogado o despedia com um gesto. O Sem Pernas saiu, mas ainda viu Raul se aproximar de Dona Esther e dizer: És uma santa, vamos fazer dele um homem. Era a hora do crepúsculo, as luzes se acendiam e o Sem Pernas pensou que nessa hora os capitães da areia percorriam a cidade procurando o que comer. Pena que no cinema não pudesse gritar quando o mocinho surrava o vilão, como fazia nas vezes que conseguira penetrar no galinheiro do Olímpia ou do cinema de Itapajipe.
Ali no Guarani, luxuoso e de cômodas cadeiras, tinha que ouvir o filme em silêncio e no momento que não se conteve soltou um assovio. Raul o olhou. É verdade que sorria, mas também é certo que fez um gesto para que o sem pernas não assoviasse mais. Depois o levaram a tomar sorvete no bar que havia em frente ao cinema. O sem pernas, enquanto tomava seu gelado, pensava em que ia cometer uma irremediável tolice quando o advogado perguntaram o que ele queria. Estiveram para pedir uma cerveja bem geladinha, mas se contiveram em tempo e pediram sorvete. No automóvel, o advogado foi na frente, guiando e o sem pernas para trás com Dona Esther, que conversava com ele. A conversa era difícil para o sem pernas, que tinha que controlar sua terminologia, que era escassa e repleta de palavrões. Dona Esther perguntava coisas de sua mãe, o sem pernas respondia como podia, fazendo grande esforço para reter os detalhes que inventava para posteriormente não cair em contradição. Por fim chegaram na casa da Graça e Dona Esther conduziu sem pernas para o quarto em cima da garagem. Não tem medo de dormir aí sozinho? Não, senhora. Isso é por poucos dias. Depois poluei em cima no quarto que foi de Augusto. Não precisa, Dona Esther, aqui está muito bom. Ela se acercou dele e o beijou na face. Boa noite, meu filho. Saiu cerrando a porta. O sem pernas ficou parado sem um gesto, sem responder sequer ao boa noite, a mão no rosto, no lugar em que Dona Esther o beijara. Não pensava, não via nada. Só a suave carícia do beijo, uma carícia como nunca tivera, uma carícia de mãe. Só a suave carícia no seu rosto. Era como se o mundo houvesse parado naquele momento do beijo e tudo houvesse mudado. Só havia no universo inteiro a sensação suave daquele beijo maternal na face do sem pernas. Depois foi o horror dos sonhos da cadeia, o homem de colete que ria brutalmente, os soldados que surravam sem pernas, que corria com a perna aleijada em volta da saleta. Mas de repente chegou Dona Esther, e o homem de colete e os soldados morreram entre infinitas torturas, porque agora sem pernas estava vestido com uma roupa de marinheiro e tinha um chicote na mão, como um mocinho do cinema. 8 dias se passaram. Pedro Bala por várias vezes já andaram em frente da casa para saber notícias do sem pernas, que tardava a voltar ao trapiche. Já havia tempo mais que suficiente para que o sem pernas soubesse onde se quedavam todos os objetos facilmente transportáveis da casa e as saídas que podiam auxiliar a fuga. Mas em vez de ver o sem pernas, Pedro Bala era a empregada, que pensava que ele vinha por ela. Certo dia em que conversava com a empregada, Pedro Bala tocou com muito jeito no assunto do sem pernas. A moça daí tem filho, não tem? É um menino que ela está criando, muito bonzinho. Pedro Bala sorriu, porque sabia que o sem pernas, quando queria, se fazia passar pelo melhor menino do mundo. A empregada continuou. É um pouco mais moço que você, mas é mesmo um menino. Não é assim o perdido como você, que até já dorme com mulher. E ria para Pedro Bala. Foi tu que tirou meu cabaço. Não digo coisa feia, demais é mesmo mentira. Juro. Ela gostaria que fosse, e se bem desconfiasse muito que não, gostava que ele lhe dissesse aquilo. Se sentia não só como amante do menino, mas um pouco como mãe também. Vem hoje que eu te ensino um modo gostoso. De noite na esquina? Mas me diz um troço. Tu não trepa com esse menino daqui? Esse nem sabe o que é isso. É um tolinho, menino mimado. Tu tá feito bobo. Não vê que eu não me passo. De outra vez, Pedro Bala conseguiu ver o sem pernas. Este estava estirado no jardim, o gato roncava ao seu lado, espiando um livro de figuras, e Pedro Bala ficou espantadíssimo quando o viu vestido com uma calça de casemira cinza e uma blusa de seda. Até o cabelo do sem pernas estava penteado, e Pedro Bala quedou um momento boquiaberto sem sequer assoviar para o sem pernas. Afinal, voltou-se e assoviou. O sem pernas se pôs logo de pé, viu o Bala do outro lado da rua, fez um sinal para que ele o esperasse, saiu pelo portão após ver que ninguém da casa estava próximo. Pedro Bala andava para a esquina e sem pernas o acompanhou. Quando chegou perto, ainda mais se espantou Pedro Bala. Peste, tu tá até cheirando, sem pernas. O sem pernas fez uma cara de aborrecimento, mas Bala continuou. Tu tá 10 vezes mais elegante que o gato. Puxa, se tu parecer assim na toca, assim tratava um trapiche, os outros vai dar em cima de tu. Tu tá mesmo uma teteia. Não chateia, tô vendo as coisas. Não demora, dou fora. Tu pode vir com os outros. Dessa vez tu tá demorando. É que os troços melhor estão trancados, mentiu sem pernas. Vê se tu te arranja. Depois lembrou-se. O gringo andou ruim, quase bate o 37. Andou por pouco. Se não fosse Dona Aninha que deu beberagem a ele, que botou ele em pé, tu não via mais ele. Tá mais magro que um espeto. E com essa notícia se despediu, dando mais uma vez pressa ao sem pernas. O sem pernas voltou a se estender no jardim, mas agora não via as figuras do livro. Via era o gringo. O gringo foi um dos mais perseguidos pelos sem pernas no grupo. Filho de árabes, falava com uma pronúncia esquisita, e isso dava lugar a piadas consecutivas dos sem pernas. O gringo não era forte e nunca conseguiria ser importante entre os capitães da areia, se bem que Pedro Bala e o professor procurassem dar lugar a isso. Gostavam de ter entre eles um estrangeiro ou quase um estrangeiro. Mas o gringo se contentava com pequenos furtos, evitava os assaltos arriscados e ideava um baú cheio de bugigangas para vender nas ruas às criadas das casas ricas. O sem pernas o maltratava sem piedade, burlando dele, do seu falar arrevezado, da sua falta de coragem. Mas agora deitado sobre a grama macia do jardim rico, vestido com boa roupa, penteado e com perfume, um livro de figuras ao lado, o sem pernas pensava no gringo quase morrendo, enquanto ele comia bem e vestia bem. Não só o gringo estivera quase morrendo. Durante aqueles 8 dias, os capitães da areia continuaram mal vestidos, mal alimentados, dormindo sob a chuva ou embaixo das pontes. Enquanto isso, o sem pernas dormia em boa cama, comia boa comida, tinha até uma senhora que o beijava e o chamava de filho.
Se sentiu como um traidor do grupo. Era igual aquele doqueiro do qual fala João de Adão cuspindo no chão e passando o pé em cima com desprezo. Aquele doqueiro que na greve grande se passara para o outro lado, para o lado dos ricos, furara a greve, fora contratar homens de fora para trabalhar nas docas. Nunca mais um homem do cais apertou sua mão, nunca mais um o tratou como um amigo. E se para alguém sem penas abria exceção no seu ódio, que abrangia o mundo todo, era para as crianças que formavam os capitães da areia. Esses eram seus companheiros, eram iguais a ele, eram as vítimas de todos os demais, pensava sem pernas. E agora sentia os que estavam abandonando, que estava passando para o outro lado. Com este pensamento se sobressaltou, sentou-se. Não, ele não os trairia. Antes de tudo estava a lei do grupo, a lei dos capitães da areia. Os que a traíam eram expulsos e nada de bom se esperava no mundo. E nunca nenhum a havia traído do modo como sem penas a ia trair. Para virar menino mimado, para virar uma daquelas crianças que era eterno motivo de galhofa para eles. Não os trairia. Teriam bastado 3 dias para ele localizar os objetos de valor da casa. Mas a comida, a roupa, o quarto e mais que a comida, a roupa e o quarto, o carinho de Dona Esther tinham feito que ele passasse já 8 dias. Tinha sido comprado por este carinho, como o estivador fora comprado por dinheiro. Não trairia. Mas aí pensou se não ia trair Dona Esther. Ela confiara nele. Ele também na sua casa tinha uma lei como os capitães da areia. Só castigava quando havia erro, pagava o bem com o bem. O sem pernas ia trair essa lei e pagar o bem com o mal. Lembrou-se que das outras vezes, quando dava fora de uma casa para ela ser assaltada, era uma grande alegria que o invadia. Desta vez não tinha alegria nenhuma. Seu ódio não desaparecera, é verdade, mas abriram uma exceção para a gente daquela casa, porque Dona Esther o chamava de filho e o beijava na face. O sem pernas luta consigo mesmo. Gostaria de continuar naquela vida. Mas que adiantaria isso para capitães da areia? E ele era um deles. Nunca poderia deixar de ser um deles, porque uma vez os soldados o prenderam e o surraram, enquanto um homem de colete ria brutalmente. E o sem pernas se decidiu, mas olhou com carinho as janelas do quarto de Dona Esther, e ela, que os espiava, notou que ele chorava. Está chorando, meu filho? E desapareceu da janela para junto dele. Só então sem pernas viu que estava mesmo chorando, limpou as lágrimas e mordeu a mão. Dona Esther chegava para junto dele. Está chorando, Augusto? Aconteceu alguma coisa? Não, senhora, não estou chorando, não. Não minta, meu filho. Bem que eu vejo. O que passou? Está se lembrando da sua mãe? E o trouxe para junto de si, sentou-se no banco e encostou a cabeça do sem pernas no seu seio maternal. Não chore por sua mãe. Agora você tem outra mãezinha que ele quer bem e fará tudo para substituir a que você perdeu. E que faria tudo para substituir o filho que ela perdera, ouviu sem pernas dentro de si. Dona Esther o beijou na face onde as lágrimas corriam. Não chore que sua mãezinha fica triste. Então os lábios do sem pernas se descerraram e ele soluçou. Chorou muito encostado ao peito de sua mãe. Enquanto a abraçava e se deixava beijar, soluçava porque a ia abandonar, e mais que isso, a ia roubar. E ela talvez nunca soubesse que o sem pernas sentia que ia furtar a si próprio também. Como não sabia que o choro dele, que os soluços dele eram um pedido de perdão. Os acontecimentos se precipitaram porque Raul teve que fazer uma viagem ao Rio de Janeiro a negócios importantes e advocacia, e o sem pernas achou que não havia melhor ocasião para o assalto. Na tarde que se foi, mirou a casa toda, acariciou o gato Berloque, conversou com a criada, olhou os livros de gravura. Depois foi ao quarto de Dona Esther e disse que ia até o Campo Grande passear. Ela então lhe contou que Raul traria uma bicicleta do Rio para ele, e então todas as tardes ele andaria nela pelo Campo Grande, em vez de passear a pé. O sem pernas baixou os olhos, mas antes de sair veio até Dona Esther e a beijou. Era a primeira vez que a beijava e ela ficou muito alegre. Ele disse baixinho, arrancando as palavras de dentro de si: "A senhora é muito boa, eu nunca vou esquecer." Saiu e nunca voltou. E não voltou. Essa noite dormiu no seu canto no trapiche. Pedro Bala tinha ido com um grupo para casa. Os outros tinham rodeado sem pernas, admirando suas roupas, seu cabelo assentado, o perfume que evolava do seu corpo. Mas o sem pernas meteu o braço em foi resmungando para o seu canto. E ali ficou mordendo as unhas sem dormir, angustiado, até que Pedro Bala voltou com os outros, trazendo os resultados do assalto. Comunicou aos sem pernas que fora a coisa mais cândia do mundo, que ninguém dera fé na casa, que todos tinham continuado dormindo. Talvez que nem no dia seguinte descobrisse o roubo, e mostrava os objetos de ouro e de prata. Amanhã Gonzales dá uma dinheirama por isso. O sem pernas fechava os olhos para não ver. Depois que todos foram dormir, ele se aproximou do gato. "Tu quer fazer um negócio comigo?" "Que é?" "Eu dou essa roupa, tu me dá a sua." E gato olhou, cheio de espanto. A sua roupa era a melhor do grupo, sem dúvida, mas era roupa velha. Estava muito longe de valer a boa roupa de casimira que o sem pernas vestia. "Tá doido?" pensou o gato enquanto respondia. "Se topo, nem se pergunta." Trocaram a roupa.
O Sem Pernas voltou ao seu canto e procurou dormir. Na rua vinha Dr. Raul com 2 guardas. Eram os mesmos soldados que o haviam espancado na cadeia. O Sem Pernas corria, mas Dr. Raul o apontava e os soldados o levavam para a mesma sala. A cena era a mesma de sempre. Os soldados que se divertiam a fazê-lo correr com sua perna capengando e os espancavam, e um homem de colete que ria. Só que na sala estava também Dona Esther, que o olhava com os olhos tristes e dizia que ele não era mais seu filho, era um ladrão. E os olhos de Dona Esther o faziam sofrer mais que a pancada dos soldados, mais que o sorriso brutal do homem. Acordou molhado de suor, fugiu da noite do trapiche, a madrugada encontrou vagando no areal. No outro dia à noite, Pedro Bala viera trazer o dinheiro da sua parte do furto, mas o Sem Pernas o recusou sem dar explicações. Depois, Volta Seca chegou com um jornal que trazia notícias de Lampião. O professor leu a notícia para Volta Seca e ficou vendo as outras coisas que o jornal trazia. Então chamou: Sem Pernas? Sem Pernas? O Sem Pernas veio. Outros vieram com ele e formaram um círculo. O professor disse: Isso aqui é com tu, Sem Pernas, e leu uma notícia do jornal. Ontem desapareceu da casa número da rua Graça, um filho dos donos da casa chamado Augusto. Deve ter se perdido na cidade que pouco conhecia. É coxa de uma perna, tem 13 anos de idade, é muito tímido, veste roupa de casimira cinza. A polícia procura para o entregar aos seus pais aflitos, mas até agora não o encontrou. A família gratificará bem a quem der notícias do pequeno Augusto e o conduza à sua casa. O Sem Pernas ficou calado, mordia o lábio. O professor disse: Ainda não descobriram o furto. Sem Pernas fez que sim com a cabeça. Quando descobrisse o furto, não o procurariam mais como a um filho desaparecido. Barandão fez uma cara de riso e gritou: Tua família está te procurando, Sem Pernas. Tua mamãe está te procurando para dar de mamar a tu. Mas não disse mais nada, porque o Sem Pernas já estava em cima dele e levantava o punhal. E esfaquearia sem dúvida o negrinho, se João Grande e Volta Seca não o tirassem dali. Barandão saiu amedrontado. O Sem Pernas foi indo para o seu canto, um olhar de ódio para todos. Pedro Bala foi atrás dele e botou a mão em seu ombro. São capazes de não descobrir nunca o roubo, Sem Pernas. Nunca saber de você. Não se importe, não. Quando o Dr. Raul chegava, vão saber. E rebentou em soluços que deixaram os capitães da areia estupefatos. Só Pedro Bala e o professor compreendiam, e este abanava as mãos porque não podia fazer nada. Pedro Bala puxava uma conversa comprida sobre um assunto muito diferente. Lá fora o vento corria sobre a areia e seu ruído era como uma queixa. Manhã como um quadro. Pedro Bala, enquanto sobe a ladeira da montanha, vai pensando que não existe nada melhor no mundo que andar assim ao azar nas ruas da Bahia. Algumas dessas ruas são asfaltadas, mas a imensa maioria é calçada de pedras negras. Moças se debruçam nas janelas dos casarões antigos e ninguém pode saber se é uma costureira que romanticamente espera casar com um noivo rico ou se é uma prostituta que o mira de um balcão velhíssimo enfeitado apenas de flores. Entram mulheres de negros véus das igrejas. O sol bate nas pedras ou no asfalto do calçamento ilumina os telhados das casas. Na sacada de um sobradão, flores medram em pobres latas. São de diversas cores e o sol lhes dá seu diário alimento de luz. Os sinos da igreja da Conceição da Praia chamam as mulheres de véu que passam apressadas. No meio da ladeira, um preto e um mulato estão curvados sobre uns dados que o preto acabou de jogar. Pedro Bala, ao passar, cumprimenta o negro. Como vai, coruja branca? E tu, Bala, como vai essa prosopopeia? Mas o mulato já atirou os dados e o negro se volta para o jogo. Pedro Bala continua seu caminho. O professor vai com ele. Sua figura magra se atira para a frente, como se lhe fosse difícil vencer a ladeira, mas sorri da festa do dia. Pedro Bala vira-se para ele e surpreende seu sorriso. A cidade está alegre, cheia de sol. Os dias da Bahia parecem dias de festa, pensa Pedro Bala, que se sente invadido também pela alegria. Assovia com força, bate risonhamente no ombro do professor. E os dois riem, e logo a risada se transforma em gargalhada. No entanto, não tem mais que uns poucos níqueis no bolso. Vão vestidos de farrapos, não sabem o que comerão. Mas estão cheios de beleza do dia e da liberdade de andar pelas ruas da cidade. Da beleza do dia. E vão rindo sem ter do que. Pedro Bala com o braço passado no ombro do professor. De onde estão podem ver o mercado e o cais dos saveiros e mesmo o velho trapiche onde dormem. Pedro Bala se recosta no muro da ladeira e diz a professor: Tu devia fazer uma pintura disto, é porreta. A fisionomia de professor se fecha. Eu sei que nunca há de ser. Que? Tem vezes que me topo pensando, e o professor mira o cais lá embaixo, os saveiros parecendo brinquedos, os homens miúdos carregando sacos nas costas. Continua com a voz áspera como se alguém o tivesse batido. Eu penso fazer um dia um bocado de pintura daqui. Tu tem jeito, se tu tivesse andado pela escola, mas nunca pode ser um troço alegre, não. O professor parece não ter ouvido a interrupção de Pedro Bala. Agora está com os olhos longe e parece ainda mais fraco. Por quê? Pedro Bala está espantado. Tu não vê que tu é mesmo uma beleza? Tudo alegre? Pedro Bala apontou os telhados da cidade baixa. Tem mais cores que o arco-íris. É mesmo, mas tu espia os homens, tá tudo triste. Não tô falando dos ricos, tu sabe. Falo dos outros, dos das docas, do mercado, tu sabe. Tudo com cara de fome, eu nem sei dizer. É um troço que sinto.
Pedro Bala não estava mais espantado. Por isso João de Adão já fez um bocado de greve nas docas. Ele disse que um dia as coisas viram, tudo vai ser de vice-versa. Também já li um livro de João de Adão. Se eu tivesse estado numa escola, como tu disse, tinha sido bom. Eu um dia ia fazer muito quadro bonito, um dia bonito, gente alegre andando, rindo, namorando, assim como aquela gente de Nazaré, sabe? Mas cadê a escola? Eu quero fazer o desenho alegre. Sai o dia bonito, tudo bonito, mas os homens saem tristes, não sei não. Eu queria fazer uma coisa alegre. Quem sabe se não é melhor fazer uma coisa como tu faz? Pode até dar mais bonito, mais vistoso. Que é que tu sabe? Que é que eu sei? A gente nunca andou em escola. Eu tenho vontade de fazer a cara dos homens, a figura das ruas, mas nunca tive na escola. Tem um bocado de coisa que eu não sei. Fez uma pausa, olhou para Pedro Bala, que o escutava, e continuou. Tu já deu uma espiada na Escola de Belas Artes? É uma beleza, meu rapaz. Um dia andei de penetra e me meti numa sala. Tava tudo vestido de camisão, nem me viram. E estavam pintando uma mulher nua. Se um dia eu pudesse... Pedro Bala ficou pensativo. Olhava o professor como que pensando. Logo falou com um ar muito sério. Tu sabe o preço? Que preço? De pagar na escola? O professor? Que história é essa? A gente se reunia, pagava pra tu. O professor riu. Tu nem sabe, tem tanta complicação. Não pode não, deixa de tolice. João de Adão disse que um dia a gente pode ter na escola. Sair andando. O professor parecia ter perdido a alegria do dia. Como que ela se afastara para longe dele? Então Pedro Bala deu-lhe um soco de leve. Um dia tu ainda bota um bocado de pintura numa sala da rua Chile, mano. Sem escola, sem nada. Nenhum desses bananas da escola faz uma cara como tu. Tu tem jeito. Professor riu. Pedro Bala riu também. E tu faz meu retrato, hein? Bota um nome baixinho, não bota? Capitão Pedro Bala, macho, valente. O nome embaixo. Não bota? Capitão Pedro Bala, macho valente. Tomou uma atitude de lutador, um braço estirado. Professor riu. Bala também riu. Logo o riso se transformou em gargalhada. E só pararam de gargalhar para aderir a um grupo de desocupados que se reunira em torno a um tocador de violão. O homem tocava e cantava uma moda da cidade da Bahia. Quando ela disse adeus, meu peito em cruz transformou. Eles aderiram, pouco depois cantavam junto ao homem, e com eles cantavam todos e eram saveiristas, malandros, doqueiros, até uma prostituta cantava. O homem do violão estava todo entregue à sua música, não via mesmo ninguém. Se o homem não se levantasse para ir embora, ainda tocando seu violão e cantando, eles teriam se esquecido de continuar a caminhada para a cidade alta. Mas o homem foi embora levando a alegria da sua música, o grupo se dispersou, um vendedor de jornais passou a apregoar nos diários da manhã. O professor e Pedro Bala continuaram a subir a ladeira. Do largo do teatro, subiram para a rua Chile. O professor tirou o giz do bolso, sentou-se no passeio. Pedro Bala ficou ao seu lado. Quando viram vir um casal, o professor começou a desenhar. Fez o desenho o mais rápido que pôde. O casal estava muito perto já. O professor agora fazia as caras. A moça sorria, sem dúvida seriam noivos. Mas iam tão entretidos na sua conversa que nem notaram o desenho. Foi preciso que Pedro Bala se adiantasse até eles. Não pise na cara da moça, senhor. O homem olhou para Pedro Bala e já ia dizer um desaforo, quando a moça viu o desenho do professor e chamou sua atenção. Que bom! E batia as mãos como uma menina a quem tivesse dado uma boneca de presente. O rapaz espiou e sorriu. Voltou-se para Pedro Bala. Foi você que desenhou, garoto? Foi aqui o meu companheiro, pintou o professor. O professor dava os últimos retoques no bigode elegantíssimo do homem. Depois passou a aperfeiçoar a figura da moça. Ela então ficou no jeito de quem estava posando. Riam os dois. Ela se dependurava no braço do amado. O homem puxou a carteira de níqueis, atirou uma prata de 2.000 réis que Pedro Bala apanhou no ar. Seguiram. O desenho ficou no meio do passeio. Umas senhoritas que vinham das compras ouviram de longe e uma disse: "Vamos depressa, que aquilo parece que é um anúncio do novo filme de Barrymore. Dizem que é um amor, e ele é tão forte." Pedro Bala e o professor ouviram e abriram na gargalhada, e abraçados seguiram andando na liberdade das ruas. Quase junto do palácio do governo pararam novamente. O professor ficou de giz na mão, esperando que saísse do ponto do bonde um pato. Pedro Bala assoviava ao seu lado. Breve teriam dinheiro para um bom almoço e ainda para levar um presente para Clara, a amante do querido de Deus que fazia anos naquele dia. Uma velhota deu 10 tostões para seu desenho. A velhota era feia e o professor tinha conservado sua feiura no desenho. Pedro Bala notou: se tu tivesse feito ela mais bonita e mocinha, ela te dava mais. O professor riu. Assim passaram a manhã. O professor fazendo a cara dos que vinham pela rua, Pedro Bala recolhendo as pratas ou os níqueis que jogavam. Quase meio-dia veio um homem que fumava numa piteira que parecia cara. Pedro Bala correu para avisar o professor: "Faz deste que parece que é um pato cheio da nota." O professor começou a desenhar a figura magra do homem. A piteira longa, os cabelos encaracolados que apareciam sob o chapéu. O homem trazia também um livro na mão e o professor teve um desejo irresistível de fazer o desenho do homem lendo o livro. Um homem ia passando. Pedro Bala chamou sua atenção. "Olhe seu retrato, senhor." O homem tirou a longa piteira da boca e perguntou a Bala: "O que, meu filho?" Pedro Bala apontou o desenho que o professor trabalhava. O homem parecia sentado, se bem não houvesse cadeira nem nada. Estava sentado no ar, fumando sua piteira e lendo seu livro.
O cabelo encaracolado voava sob o chapéu. O homem examinou o desenho ali atentamente, foi espiar em diversos ângulos, nada dizia. Quando o professor deu o trabalho por concluído, ele perguntou: onde você aprendeu o desenho, meu caro? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum? Como? É, sim, senhor. E como desenha? Me dá vontade, pega o desenho. O homem estava um pouco incrédulo, mas sem dúvida recordou outros exemplos no fundo da sua memória. Quer dizer que você nunca estudou desenho? Nunca não, senhor. Posso garantir, falou Pedro Bala. Nós moramos juntos, eu sei. Então é uma verdadeira vocação, murmurou o homem. Voltou a examinar o desenho. Tirou uma longa fumaçada da sua piteira. Os dois meninos olhavam para a piteira encantados. O homem perguntou ao professor: por que você me retratou sentado e lendo o livro? O professor coçou a cabeça como se fosse uma coisa difícil de responder. Pedro Bala quis falar, mas nada disse. Estava atarantado. Por fim, o professor explicou. Pensei que sentava melhor para o senhor. Coçou de novo a cabeça. Não sei mesmo. É uma verdadeira vocação, murmurou o homem em voz mais baixa, assim com o jeito de quem havia feito uma descoberta. Pedro Bala esperava um níquel, mesmo porque o guarda já os olhava desconfiado na esquina. O professor espiava a piteira do homem, longa, desenhada a fogo, uma maravilha. Mas o homem continuou. Onde você mora? Pedro Bala não deu tempo a que o professor respondesse. Foi ele quem falou. A gente mora na cidade de Palha. O homem meteu a mão no bolso e tirou um cartão. Você sabe ler? A gente sabe sim, senhor, respondeu o professor. Aí está meu endereço. Eu quero que você me procure. Talvez possa fazer alguma coisa por você. O professor tomou o cartão. O guarda se encaminhava para eles. Pedro Bala se despediu. Até logo, doutor. O homem ia puxando a carteira de níqueis, mas viu o olhar do professor na sua piteira. Jogou o cigarro fora e entregou a piteira ao menino. Isso é pelo meu retrato. Vá à minha casa. Mas os dois desabaram pela rua Chile, porque o guarda já estava quase junto a eles. O homem olhava meio sem compreender quando ouviu a voz do guarda. Lhe roubaram alguma coisa, senhor? Não. Por quê? Porque como aqueles malandrins estavam aqui junto ao senhor... Eram duas crianças, por sinal que uma com maravilhosa inclinação para a pintura. São ladrões, retrucou o guarda. São dos capitães da areia. Capitães da areia? Fez o homem se recordando. Já li algo. Não são crianças abandonadas? Ladronas, isso sim. Isso são. Tenha cuidado, senhor. Quando eles se aproximaram do senhor, veja se não lhe falta nada. O homem fez que não com a cabeça e olhou à rua, mas não havia nem rastro dos dois meninos. O homem agradeceu ao guarda, afirmando mais uma vez que não tinha sido furtado, e desceu à rua murmurando. Assim é que se perde os grandes artistas. Que pintor não seria? O guarda o espiava. Depois comentou para os botões da farda. Bem dizem que esses poetas são doidos. O professor exibia a piteira. Estava agora nos fundos de um arranha-céu, onde existia um restaurante chique. Pedro Bala sabia como conseguir do cozinheiro os restos do menu. Esperava o almoço na rua deserta. Depois que comeram, Pedro Bala ofereceu cigarros e o professor se dispôs a fumar na piteira que o homem lhe dera. Procurou limpá-la. O bicho era magro como um espeto. É capaz de ser tutu. Como não achou coisa melhor com que limpar, fez o cartão do homem um palito e o enfiou na piteira. Quando terminou, jogou o cartão na rua. Pedro Bala perguntou: por que tu não guarda? Para que quero? E o professor riu. Pedro Bala riu também. E por um momento as gargalhadas encheram a rua. Riam assim sem motivo pelo prazer de rir. Mas Pedro Bala se fez sério. O homem parece que era capaz de te ajudar. De ajudar a tu ser um pintor. Apanhou o cartão e leu o nome do homem. Tu devia guardar. Quem sabe? O professor baixou a cabeça. Deixa de ser besta, Bala. Tu bem sabe que do meio da gente só pode sair ladrão. Quem é que quer saber da gente? Quem? Só ladrão, só ladrão. E sua voz se elevava, agora gritava com ódio. Pedro Bala fez que sim com a cabeça, sua mão soltou o cartão, que caiu na sarjeta. Agora não riam mais, estavam tristes na alegria da manhã cheia de sol, da manhã igual a um quadro de um pintor das belas artes. Operários passavam para o trabalho após o almoço pobre, e era tudo o que eles viam, que eles conseguiam ver na manhã. Bom, pessoal, era isso aí, tá? Na próxima leitura que eu fizer, eu vou ler então até a página 100 e... Deixa eu ver. 143, tá? Eu vou ler até a página 143. Eu pretendo ler outros livros ainda hoje e eu não posso perder tempo, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.